Tu anseias, eu bem sei, por salvação. Tens desejo de banir a escuridão. Abre, pois, e para em par teu coração e deixa a luz do céu entrar. Deixa a luz do céu entrar. Deixa a luz do céu entrar. Abre bem as portas do teu coração e deixa a luz do céu entrar. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Queridos irmãos e irmãs da Divina Web Rádio, que nos acompanha nesse momento especial da Palavras do Coração, nosso programa semanal em que nos encontramos para ouvirmos a palavra que o coração de Deus tem a nos transmitir. E nós estamos nos primeiros dias do mês vocacional. No domingo passado, 1º de agosto, nós demos início, abertura a este mês de agosto, que no Brasil é o mês vocacional. E como frase inspiradora deste mês, a Igreja escolheu a seguinte frase: Cristo salva e envia. De fato, quando Cristo nos chama para a vida, quando Cristo nos chama para o batismo e para uma vocação específica neste mundo, Ele nos chama para nos salvar, para nos resgatar das maldades deste mundo, das propostas deste mundo, e nos dá a proposta de salvação. E assim nos envia em missão, numa missão no mundo. Todos nós temos uma missão neste mundo. Por isso que esta frase de inspiração para o mês vocacional é tão forte e tão significativa. Cristo salva e envia, nos chamando, sendo vocacionados do Senhor. O Senhor já nos salva, já quer dar a salvação em nossas mãos. Cabe a nós, é claro, aderirmos a este chamado, acolhermos a vocação que o Senhor nos confiou e assim sermos enviados em missão, almejando o céu para nós e para aqueles aos quais nós encontramos, porque vocação nunca é para a pessoa somente, a pessoa chamada, mas sempre é para o bem comum, para o bem do próximo, daqueles a quem nós encontramos. E iniciando este mês de agosto, ontem foi dia do Padre, né? Por isso eu estou muito feliz, porque pela primeira vez como padre pude celebrar o dia do Padre. Então é uma alegria imensa para mim e é uma confirmação também desta minha vocação ao sacerdócio. Desde já peço as suas orações, as orações de todos pelos outros padres também, é claro, para que nós possamos perseverar nesta vocação do sacerdócio que é tão preciosa, que é tão importante para a Igreja e que nós muitas vezes nem nos damos conta disso. O sacramento da ordem, a vida de um padre, e São João Maria Vianney vai enfatizar muito isso em seus escritos, que o padre só saberá do seu valor, da sua importância neste mundo, só compreenderá o seu sacerdócio de verdade e totalmente no céu. Porque é uma vocação grandiosa, sublime, essa do sacerdócio. E muitas vezes nem nós padres nos damos conta disso. E às vezes o povo, é interessante que às vezes o povo percebe mais o valor de um sacerdote do que o próprio sacerdote. Então que este dia do Padre, que celebramos ontem, seja realmente
um reavivar da vocação sacerdotal para tantos e tantos padres, para que redescubram o valor que é o sacerdócio neste mundo. Porque o padre é aquele que continua a obra da redenção de Jesus Cristo neste mundo, oferecendo o sacrifício agradável ao Pai na Eucaristia, na Santa Missa. O mesmo sacrifício da cruz é continuar a obra da redenção, alimentando o povo de Deus com esta maravilha da Eucaristia, alimentando o povo de Deus com a palavra e também perdoando os pecados no sacramento da confissão, no sacramento da unção dos enfermos, abençoando, batizando e assim por diante. O padre é aquele que traz a salvação a este mundo. É graça de Deus nas mãos do sacerdote. E nós, então, neste mês de agosto, celebramos muitas vocações, né? As vocações dos ministros ordenados, os bispos, presbíteros e diáconos, na primeira semana, a qual nós estamos vivendo. Na segunda semana, nós celebramos a vocação familiar dos pais, as mães, e também colocamos aqui a vocação dos filhos, porque é uma vocação nós sermos filhos dos nossos pais, e assim assumimos essa responsabilidade, esse compromisso de obedecermos nossos pais, honrarmos os nossos pais, né, com respeito, porque Deus os escolheu para que fossem nossos pais, sejam eles quem forem, né? Porque muitas vezes o pai, a mãe não correspondem, né, da melhor forma, mas devem ser respeitados, devem ser amados e muitas vezes perdoados pelos seus filhos. A terceira semana celebra a vida vocacional dos consagrados e consagradas, os religiosos, né, e leigos das comunidades de vida, né? Nós temos aqui a comunidade de louvor e adoração, né, e é claro, as freiras, as irmãs religiosas, os irmãos também, os freis, os religiosos, também celebramos a vida desses nossos irmãos que foram chamados a se consagrarem para o bem de todos. E na quarta semana nós celebramos a vocação leiga, dos leigos e leigas das nossas comunidades, com seus serviços e ministérios. São tantos e tantos leigos na igreja, né? Nós até percebemos que existem mais leigos do que padres, né? Do que pessoas na hierarquia da igreja que estão a conduzir a igreja. Por isso, se não fossem os leigos, o que seria de nós padres, né? Porque os leigos são os braços, as pernas do padre, onde o padre não pode chegar, né? Onde o padre não tem condições de ir, muitas vezes é o leigo que vai, né? Graças a Deus. Aqui nós não sentimos tanto isso, porque graças a Deus nós conseguimos dar assistência ao nosso povo. Mesmo sendo 20 comunidades, né, não são tantas comunidades quanto outras paróquias, que têm às vezes 80 comunidades, mais de 100 comunidades, e essa é uma realidade no nosso Brasil, lá para o Mato Grosso, até mesmo aqui em Santa Catarina, diocese de Chapecó, diocese de Caçador, essas dioceses mais distantes de nós, mesmo no estado de Santa Catarina, elas são carentes de padres e tem muitas comunidades. E os leigos, eles vêm para suprir muitas carências das comunidades. Por isso louvemos a Deus também pela vida dos nossos irmãos leigos, todos os leigos e leigas, né? Vocês que estão nos ouvindo, louvado seja Deus pela sua vida laical dentro da comunidade, dentro da vida da igreja, da dinâmica eclesial. Louvado seja Deus pela sua vocação. E nós também lembramos na quinta semana, que neste mês nós teremos 5 domingos, né? Então, no quinto domingo celebra-se a vida dos catequistas, de modo especial aqueles que anunciam a palavra, aqueles que trazem a doutrina para os corações das crianças e dos adolescentes. E colocamos aqui, é claro, a vida dos pais, porque os pais são os primeiros catequistas
dos seus filhos, né? Não podem jamais se esquecer disso. É a dinâmica da igreja doméstica, que não deve ser jamais esquecida. Muito bem, então agora nós vamos rezar, pedindo as bênçãos de Deus para o nosso programa, pedindo que Ele nos acompanhe e nos inspire. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, estamos aqui. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, estamos aqui para louvar a Deus de todo o coração, de braços erguidos num gesto de amor e adoração, para louvar a Deus de todo o coração, de braços erguidos num gesto de amor, de adoração. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. São João Maria Vianney, rogai por nós. Que o Senhor assim nos acompanhe nesse nosso programa, nos inspire e nos ajude a bem fazermos a sua vontade nestas horas, nesses instantes que aqui estamos. E vamos então partilhar a palavra do coração de Deus. Nós estávamos seguindo a carta de São Paulo aos Coríntios, a primeira carta de São Paulo aos Coríntios, e hoje nós vamos refletir mais uma passagem desta carta, que é 1 Coríntios, capítulo 7, versículos de 1 a 11. 1 Coríntios, capítulo 7, versículos de 1 a 11. Passo agora a tratar dos assuntos sobre os quais me escrevestes. É bom para o homem abster-se de mulher. Entretanto, para não cair na imoralidade sexual, tenha cada um a sua mulher, e cada mulher o seu marido. Cumpra o marido o seu dever conjugal para com a esposa, e a esposa do mesmo modo para com o marido. Não é a mulher que dispõe de seu corpo, mas o seu marido. Do mesmo modo, não é o marido que dispõe de seu corpo, mas a sua mulher. Não vos recuseis um ao outro, a não ser de comum acordo e por um tempo oportuno, para vos entregardes à oração. Depois, uni-vos novamente, para que Satanás não vos tente, por causa de vossa incontinência. O que acabo de dizer é uma concessão, não uma ordem. Aliás, gostaria de que todos fossem como eu, mas cada um recebe de Deus um dom particular, um de um modo, outro de outro. Digo, pois, aos não casados e às viúvas, que é bom para eles ficarem assim, como eu.
Se, porém, não conseguem conter-se, casem-se, pois é melhor casar-se do que abrasar-se. Aos casados ordeno, não eu, mas o Senhor: a mulher não se separe do marido. Caso se separe, que ela fique sem casar, ou então que se reconcilie com o marido, e o marido não repudie sua mulher. Palavra do Senhor, graças a Deus. Que as palavras, carta de São Paulo aos Coríntios, também seja palavras para o nosso coração e nos conduza sempre mais à vida eterna. Então, meus queridos irmãos e irmãs que nos acompanham, nós vemos que São Paulo, ele vai, ao longo de suas cartas, de suas mensagens, cada vez mais aprofundando a temática sobre a moralidade, sobre a vida reta, a vida santa de cada comunidade, Porque São Paulo, ele não se converteu para ser um qualquer, para ser mais um cristão, na contabilidade dos cristãos, como hoje a gente pode dizer, um cristão de IBGE, eu sou cristão, e só isso, não. Mas São Paulo, ele se converteu de verdade, não é aquela conversão meia boca, como a gente diz, mas é uma conversão total, uma conversão de mentalidade, de comportamento, de atitude, uma mudança de rota mesmo, Saiu do pecado, da perseguição para com os cristãos, para então seguir uma vida totalmente santa, segundo os ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo. E hoje São Paulo vai tocar na ferida de muitas pessoas em relação ao matrimônio, a vocação matrimonial e também a vocação celibatária, a vocação à vida consagrada, que muitas vezes pode ser uma ferida por muitas pessoas não viverem de modo correto estas duas vocações, a vida matrimonial e a vida celibatária, a vida consagrada totalmente a Deus por causa de nosso Senhor Jesus Cristo. São Paulo, ele primeiro vai dizer que é bom para o homem abster-se de mulher. Aqui nós precisamos entender, obviamente, que São Paulo está falando para toda a comunidade. São Paulo não está reduzindo a vocação matrimonial, não está dizendo que a vocação matrimonial ela é num patamar reduzido, inferior à vocação do sacerdote, a vocação com a vida consagrada. Não. Mas São Paulo quer mostrar que a vocação consagrada totalmente a Deus, do celibato, do homem e da mulher que vive totalmente para as coisas de Deus, também deve ser considerada, também deve ser valorizada neste mundo. Por que São Paulo ele enfatiza nisto? É bom para o homem abster-se de mulher, Porque antigamente o celibato era abominável, a vida de um homem sem uma mulher era um absurdo. E também no caso da mulher, a vida de uma mulher sem um homem era um absurdo, porque se tinha essa concepção, e até hoje, na verdade, muita gente acha um absurdo, porque o mundo ele não consegue ver uma pessoa sem a relação sexual, sem esta união carnal entre um homem e uma mulher. Há uma dificuldade em compreender isto, porque na verdade a própria Sagrada Escritura nos diz que Deus os fez homem e mulher para que se unam, uma só carne, e assim iniciem uma nova família,
iniciem uma nova história juntos, né? Deixando a vida passada e começando uma vida em comum, os dois. Mas São Paulo aqui ele quer enfatizar também a vida consagrada, a vida do homem que se doa para Deus. Tão somente para Deus e para as coisas de Deus, que hoje nós entendemos como a vida do padre, ou a vida de uma religiosa, mas sem reduzir, sem desconsiderar o sacramento do matrimônio, que por sinal Jesus também elevou à dignidade de sacramento. O matrimônio não é algo meramente social, apenas para cumprir um protocolo familiar. Não, é um sacramento, ou seja, é sagrado, é coisa de Deus. Mas repito, São Paulo enfatiza na questão celibatária e na importância, tanto que ele vai dizer depois: eu gostaria que todos vocês fossem como eu, assim, dedicado totalmente às coisas de Deus. Mas eu não posso obrigar ninguém a nada, porque afinal Deus deu a vocação para todos, né? Nem todos podem ser consagrados ao celibato e nem todos podem ser consagrados ao matrimônio, porque Deus chama cada um para uma vocação específica. E São Paulo vai dizer: entretanto, para não cair na imoralidade sexual, tenha cada um a sua mulher e cada mulher o seu marido. Cumpra o marido o seu dever conjugal para com a esposa, e a esposa do mesmo modo para com o marido. Então vejam que logo depois, São Paulo, ele toca na questão matrimonial, toca até mesmo na imoralidade sexual que pode acontecer, no namoro, no noivado, ou até mesmo no matrimônio, quando se foca muito na questão sexual e se esquece das outras coisas que também são importantes na vida matrimonial, a vida de amizade entre os dois, a vida de companheirismo, de doação, de sacrifício, a vida de cruz, porque o matrimônio muitas vezes ele apresenta algumas cruzes para nós. Lembrem-se que no matrimônio nós prometemos, os cônjuges prometem, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, prometo ser fiel, amando-te, respeitando-te. Não é só na alegria e na saúde, é na tristeza e na doença também, é no sacrifício, é na doação, é ali que nós aprendemos o verdadeiro sentido do amor também, o amor que exige de nós esta perseverança, esta fidelidade, esta decisão por esta pessoa. E se nós não levarmos a sério esse compromisso matrimonial, nós estaremos caindo nesta imoralidade. Porque a sexualidade, meus queridos irmãos e irmãs, ela envolve o todo da pessoa. Envolve o todo, é um dom que Deus dá para todos nós. E no matrimônio, de modo especial, existe a dimensão sexual da união carnal entre os dois, manifestando esse amor profundo, esse amor íntimo entre os dois, mas também envolve a sexualidade e as amizades, o companheirismo, este olho no olho, esse diálogo, esse abraço nas horas difíceis, né? Essa potencialidade que a sexualidade traz é para o bem total da pessoa, não para um momento específico do relacionamento, mas é para o todo do relacionamento, é para o bem, é para que não haja um egoísmo do homem, da mulher, mas para que haja esta doação de um para com o outro. Por isso que São Paulo ele diz com tanta sabedoria:
Não é a mulher que dispõe de seu corpo, mas o seu marido. Ou seja, a mulher que se entrega ao seu marido. E esta entrega do seu corpo para o marido significa não só aquele momento de entrega, mas significa, de modo especial, a sua entrega em todos os momentos. O sacramento do matrimônio não pode ser visto de uma forma repartida. Num momento estou com você, no outro momento eu já tenho uma vida de solteiro, eu já tenho uma vida como eu quero ter, e não se mete na minha vida. Uma coisa eu sou dentro da minha casa, outra coisa eu sou no meu trabalho, outra coisa eu sou lá fora. Não. Eu sou casado sempre, assim como o padre. Eu sou padre sempre. Eu não sou padre só na hora da missa, não. Não sou padre só quando eu estou atendendo confissão, ou só quando eu estou na secretaria paroquial. Eu sou padre sempre. Por isso, o significado desta entrega do corpo para o homem, da mulher para o homem, e do homem para a mulher, significa justamente este elo, esta aliança indissolúvel de um matrimônio até o fim, até que a morte o separe. Então vejam a beleza que é o sacramento do matrimônio na vida de um homem e de uma mulher. É uma aliança indissolúvel, não se dissolve, não se perde, não se acaba em nenhum momento, a não ser em Deus. É Deus. É Deus que une, é Deus que os separa na morte, mas é Deus que os mantém vivos, unidos na saudade, nas lembranças, nas boas recordações e nas orações. Não vos recuseis um ao outro, a não ser de comum acordo e por um tempo oportuno, para vos entregardes à oração. Existem casos de casais que, em comum acordo, eles decidem por abster-se da própria relação sexual, da própria intimidade entre eles, para uma vida de oração, mas não para outra coisa. E não por muito tempo, como diz São Paulo, porque Satanás ele nos tenta, nessas brechas que se dá. Se o casal não for forte, não for casal de oração, preciso se fortalecer antes para que tomem essas decisões. O que acabo de dizer é uma concessão, não uma ordem. Gostaria de que todos fossem como eu, mas cada um recebe de Deus um dom particular, um de um modo, outro de outro. Então aqui nós podemos falar desses dois sacramentos, o sacramento do matrimônio, que é o doar-se para o outro, e o sacramento da ordem, que aqui nós englobamos o diaconato, que também tem casos de homens casados, ordenados diáconos, como nós temos aqui na nossa paróquia, os padres, a ordem do presbiterato e também a ordem do episcopado, que são os nossos bispos. Homens que se consagram totalmente para com a causa do reino. Eles se tornam, assim, eunucos, como diz Jesus em uma passagem do Evangelho, para estarem totalmente disponíveis ao reino. É um coração indiviso, que não se divide entre família e trabalho na igreja, como é o caso dos leigos. Os leigos eles têm que se dividir, entre a família, entre a igreja, entre outras preocupações. Mas o padre, o consagrado, a religiosa, é aquele que se ocupa das coisas de Deus dia e noite, sempre. Sempre está disponível para isso. Então, meus irmãos, quando nós falamos de celibato,
de vida consagrada, nós não estamos falando de uma vida chata, de uma vida triste, de uma vida, nesse sentido, sem amor, né? De uma vida também sem sentido. Não. A vida consagrada é uma vida feliz, porque está totalmente disponível a Deus. É isso, na verdade, que nós seremos no céu. Por isso que o celibato, ele é muito contestado pelo mundo. Ele é abominado pelo mundo. As pessoas não aceitam, né? Tem tanta gente que pergunta: meu Deus, por que o padre não se casa? Devia se casar, né? Pessoas que nem assumiram esta vocação e reclamam, né? Por que você reclama tanto que o padre não se casa, que a freira não se casa, se você não assumiu essa vocação para você? Para que reclamar tanto? Para que estar tão mal resolvida nessa situação? Deixa assim. O padre é assim, é feliz. A freira é feliz assim. Ele foi ordenado, ela foi consagrada, consciente de que não poderia se casar. Não é ilusório. Não é uma enganação. A igreja não está aqui para enganar ninguém. Nós sabemos muito bem o que nós assumimos. Por mais que tenhamos que crescer, que evoluir, que desenvolver esses valores entre nós e esta dedicação total ao reino, é claro, estamos em constante aprendizado nisto. Mas não é por isso que a gente está aí triste, abatido, não encontrando sentido para nada. Muito pelo contrário, nós temos muitas pessoas que nos amam, nós temos esse coração indiviso para justamente nos repartir para toda a comunidade, para todas as pessoas, nos dedicar para todos, porque essa é a nossa missão. O padre tem muitos filhos espirituais, a freira tem muitos filhos espirituais. Como Jesus mesmo diz: quem deixar casa, pai, mãe e tantas outras coisas, receberá 100 vezes mais. É claro que em perseguições, né, porque vai exigir da gente, porque o mundo nos odeia, o mundo não gosta disso. O mundo quer que a gente aproveite, mas do jeito que ele ensina, como se nós não aproveitássemos a nossa vida, né? Como se nós não encontrássemos nada de graça, de bom nesta vida. Muito pelo contrário, nós encontramos tudo de bom. É porque esse tesouro está escondido para o mundo não vê, o mundo não descobriu ainda esta graça. E eu acho que nunca descobrirá, porque o mundo insiste em ficar nas trevas. Essa mentalidade mundana, ela estraga a mente de muitas pessoas, que acabam muitas vezes abafando a sua própria vocação. Tantas pessoas que poderiam ser religiosos, religiosas, padres, freiras neste mundo e foram abafados por causa dessa mentalidade. Não! Curta a tua vida, seja feliz, entre aspas, né? Porque a felicidade verdadeira, quem nos ensinou foi Jesus. Bem-aventurados os pobres de espírito, bem-aventurados os que creem em Deus. E o celibato, meus irmãos, ele incomoda muitas pessoas, a vida consagrada incomoda, porque é uma profecia a vida celibatária, a vida consagrada. É aquilo que todos nós seremos no céu, na verdade. Todos nós seremos um dia chamados a viver assim, uma vida totalmente para Deus, diante de Deus, fazendo a vontade de Deus. Como os anjos hoje são esses homens, né? Esses
homens, entre aspas também, porque eles são seres espirituais, né? Como São Miguel, São Rafael, São Gabriel, não são pessoas como nós somos pessoas, né? São seres totalmente espirituais que se dedicam totalmente para a adoração, louvor e glória de Deus nos céus e também nos auxiliam aqui na terra. Mas nós, como Jesus mesmo disse, seremos como os anjos, pessoas totalmente dedicadas para Deus, para louvar, adorar, reverenciar a Deus. Nós viemos ao mundo para isso, na verdade, para louvar, adorar a Deus. E nós, celibatários consagrados nesta vida do sacerdócio, também as religiosas, sempre gosto de colocá-las neste meio, e também muitos irmãos de vida consagrada, de vida de aliança, das comunidades de vida que surgiram ao longo dos anos na nossa igreja, que é uma riqueza para nós. Nós somos este grito profético daquilo que nós seremos um dia no céu. Todos nós seremos totalmente disponíveis para Deus. Então é esse coração indiviso que nós precisamos colocar à disposição para o bem da igreja, para o bem do reino de nosso Senhor Jesus Cristo, que Ele trouxe a este mundo, porque Ele mesmo viveu assim. Ele buscou fazer a vontade do Pai de modo pleno, de modo total, completo, sem se dividir com outras preocupações. Jesus focou totalmente na vontade do Pai, na inauguração do reino neste mundo, fazendo a vontade do Pai. E assim nós também buscamos ser. Como Nossa Senhora. Nossa Senhora, por mais que teve São José, por mais que teve esta família, ela viveu na castidade, a fim de fazer a vontade de Deus de modo pleno, não se preocupando com outras coisas. São José também buscou esta vida de castidade. Viu em Nossa Senhora um sacrário vivo, um tabernáculo do Altíssimo, a Arca da Aliança, e aprendeu dela a ser totalmente casto, totalmente voltado aos olhos de Deus, à vontade de Deus na sua vida. Percebam, meus irmãos, minhas irmãs, a beleza desta vocação, a consagração total a Deus por meio do celibato. Então, São Paulo vai continuar. Digo, pois, aos não casados e às viúvas, que é bom para eles ficarem assim como eu. Se, porém, não conseguem conter-se, casem-se, pois é melhor casar-se do que abrasar-se. Então, São Paulo, ele sempre vai puxar um pouco para a sardinha dele, né? Como dizem, né? Porque ele viveu esta vida consagrada, esta vida celibatária. Então, vejam, meus irmãos, é esse texto que num primeiro momento pode ser assim meio pesado, né? Porque São Paulo, ele pega firme aqui. São Paulo quer mostrar para as pessoas o quão grande ele é feliz, o quanto ele é feliz pela vocação que Deus deu a ele, de ser apóstolo, de ser totalmente dedicado ao Evangelho. Então ele puxa a sardinha para ele, justamente mostrando isso, que ele é muito feliz na vocação. Assim também você, se você é casado, você deve manifestar esta alegria. Manifeste a alegria de ser casado. Hoje em dia nós vemos as pessoas banalizando o sacramento do matrimônio, dizendo:
né? Meu Deus, eu estou aturando essa mulher, eu estou aturando esse homem há tanto tempo. Eu estou aguentando esse matrimônio, isso está muito pesado demais. Não, meus irmãos, nós temos que encontrar a alegria também. A alegria da doação. Nós temos que encontrar o lado positivo, o lado bom. Chega dessa mentalidade podre, perversa. Essa mentalidade é mundana, é banal. Não é mentalidade do evangelho, não. É uma só carne, é doação, é entrega, é sacrifício por amor. O amor nos dá felicidade. Nós temos essa certeza de que um dia nós seremos felizes por completo. Temos que encontrar o lado bom do matrimônio, sim, é claro. Matrimônio é sacramento. Matrimônio não é condenação. O matrimônio não é uma maldição. Por favor, vamos ver o valor disso, gente. E eu insisto nisso porque nós estamos no mês vocacional e nós precisamos entender que o matrimônio é uma vocação, que a vocação que o padre, a freira é uma vocação. Deus chamou, Deus deu tempo para que a pessoa pudesse discernir, pudesse ruminar a situação e acolher esta vocação com liberdade. Ninguém é pressionado a nada. Existe a liberdade aí, precisamos considerar isso também. E São Paulo, ele mostra o amor que ele tem pela sua vocação, por isso ele vai puxar este lado da consagração, porque ele vive feliz. Ele é feliz, ele é realizado nessa vocação. Você também mostre para os seus filhos, para aqueles que você encontra no dia a dia. É bonito casar-se, doar-se. Mostre o sentido verdadeiro do matrimônio. Não viva uma vida mesquinha, uma vida barata, uma vida sem graça. Mostre o valor que tem esse sacramento para o mundo, para a humanidade. Aos casados ordeno, não eu, mas o Senhor, a mulher não se separe do marido, caso se separe, que ela fique sem casar, ou então que se reconcilie com o marido, e o marido não repudie sua mulher. Nós sabemos que temos muitos casos de segunda união em nossos tempos, situações complicadas e bem delicadas também, né? Muitas vezes a pessoa de segunda união, aquela pessoa que formou uma segunda união depois de uma separação, não teve culpa, tanta culpa assim na separação. Muitas vezes foi abandonada, né? Ficou sozinha, né? Ficou desprezada, às vezes não tem nem filhos, ou os filhos já crescidos, não moram mais com a pessoa. Eu sei que é difícil, é uma situação bem delicada. E o Papa Francisco focou muito nessas situações no documento Amoris Laetitia, sobre o amor da família. E nós precisamos ver esses casos, precisamos pelo menos acolher essas pessoas, dar um suporte de acolhida, de compaixão, de diálogo, de orientação, de acompanhamento. Mas nós não podemos jamais tirar o valor do sacramento. O sacramento não é brincadeira, meus irmãos. Quando nós assumimos de verdade. Não é um faz de conta, não é um vamos ver se vai dar certo. Não, é uma coisa séria. Nós precisamos abraçar esta causa. De coração sincero, de coração decidido. E vai exigir da gente. E é bom que exija para a gente dar valor. Coisas que não nos exigem muito, nós não damos muito valor, não é verdade? Vamos então acolher aquilo que vem. Existem muitos casos de nulidade matrimonial que nós sabemos que também existem, por dupla personalidade e tantas outras situações. Não é hora de tocarmos nesse assunto.
Mas o que eu quero enfatizar aqui é que nós devemos considerar a indissolubilidade do matrimônio. Assim como o padre, tu és sacerdote para sempre, o caráter indelével. Quando o homem se casa com a mulher se casa com o homem, é sacramento, é indissolúvel. Não existe o caráter indelével, né? Porque o homem pode se casar novamente se ficar viúvo ou enfim, né? Mas é indissolúvel até que a morte o separe. Então vamos investir nesse amor. Se o seu matrimônio está meio que cambaleando, procure conversar com o seu companheiro, sua companheira. E procure a reconciliação, como São Paulo diz aqui. Eu digo o que a palavra diz. Não é o que eu digo, é o que a igreja diz. Vamos procurar a reconciliação. Vamos procurar reconciliarmos-nos na igreja doméstica da nossa casa para manifestar essa importância da comunidade matrimonial, da comunidade da Sagrada Família, da nossa Sagrada Família, que tem os seus pecados, tem os seus vícios, mas é sagrada também. Deus elevou ao grau de sacramento esta união. Por isso, louvado seja Deus pelo matrimônio, louvado seja Deus pela juventude que está buscando também esse sacramento, e louvado seja Deus por tantos jovens que estão nos seminários, que estão fazendo discernimento para serem bons sacerdotes segundo o coração de Jesus. Amém? A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Senhor Deus Todo-Poderoso, nós te pedimos que coloque no teu coração essas intenções que nossos irmãos e irmãs apresentaram aqui na rádio, na live desse programa. Quero colocar também o seu Chico, que a minha mãe cuida lá, que está mandando um abraço, também rezar por ele, pela dona Melita, e Deus abençoe a todos. Pedimos, Senhor, também que abençoe a água, que seja sempre uma recordação do nosso batismo, dos nossos compromissos batismais, nossas renúncias ao mal, ao demônio, à desunião, e também a nossa fidelidade aos compromissos que o Senhor nos convida a assumirmos em nossa vida. Que o Senhor abençoe a água, que seja canal da graça. Todos aqueles que dela beberem ou por ela forem aspergidos, possam sentir a tua bênção, a tua graça e a tua força. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã. Um bom mês vocacional e salve Maria. Pelas estradas da vida, nunca sozinho estás. Contigo pelo caminho, Santa Maria vai. Ó, vem conosco, vem caminhar, Santa Maria vem. Ó, vem conosco, vem caminhar, Santa Maria vem.